Olá, sou Ari Protásio, cantor, palestrante, pianista, um apaixonado pela vida e hoje trago mais um vídeo da série Você Pode. Eu vou estar conversando com ela, que transforma imagem em palavras. Confira, mas antes, não se esqueça, deixe aí o seu like, caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as minhas novas notificações. Obrigado, Lívia, pela sua generosidade de me receber aqui nessa sala tão bonita. Obrigado mesmo. Obrigada a você por dar essa oportunidade de falar sobre o que eu faço, como eu faço, falar um pouquinho sobre audiodescrição. Primeiramente, Lívia, você é de onde? Conta um pouquinho para nós. Eu sou de Itajubá, sul de Minas. Minas Gerais, que maravilha. Minas Gerais. E já moro aqui em São Paulo há muitos anos, desde que eu me casei. Ah, ok. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Dois filhos. Um casal, Aline e Paulo Henrique. Ok, seu esposo se chama? Araquém. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou formada em letras. Certo. E sempre trabalhei com ensino, aprendizagem de inglês, em escolas de idiomas, em escolas, em faculdade. E já tinha feito o meu mestrado sobre formação de professores de inglês. Em 96 eu estava no meio do meu mestrado, que eu concluí em 1997. Certo. Nesse ano nós tivemos um acidente na estrada que dá próximo a Brasópolis, que dá acesso a Itajubá. A gente estava numa Paraty. Naquela época só as pessoas que viajavam na frente que usavam o cinto de segurança, né? Não tinha então hábito, os meus né? dois filhos, a Aline e o Paulo Henrique, estavam no banco de trás. Certo. A Aline com 16 anos, o Paulo Henrique com 14 anos. E os dois, quando o carro rodopiou na pista, a gente deu uma derrapada e a Paraty então rodopiou na pista, os dois foram jogados para fora do carro pela porta traseira da Paraty. O Paulo Henrique caiu no acostamento, não teve nada, e a Aline caiu na pista e teve então um traumatismo craniano. Ficou 16 dias internada em estado semicomatoso, foi quase um mês de internação. E foi um quadro assim muito grave, né? Sim. E ela se saiu muito bem desse episódio, né? Se saiu muito bem. Ela na época estava no segundo colegial. Ela naquele ano ela ainda passou de ano. Olha, né? que maravilha. Mesmo com todas as dificuldades da volta aos estudos e tal, mas se saiu muito bem desse episódio. E aí eu acho que nós fomos muito abençoados, né, Ari? Sim, porque sim. poderia ter sido uma coisa muito mais grave, né? Deixado e eu sequelas, sempre, não é? Isso. E aí eu sempre me sentia assim como uma pessoa que estava em débito, né? Precisava de uma certa forma pagar todas essas bênçãos, essas graças recebidas, né? Compreendo. E eu queria muito fazer um trabalho voluntário e não sabia o que, né? Fazer que trabalho fazer, né? Você tinha vontade? Até que um dia eu recebi uma ligação da Lara Amara, uma ligação de telemarketing pedindo colaboração para uma campanha. Aí eu falei, olha, eu não vou colaborar agora, mas numa próxima campanha me ligue novamente, certo, né? Certo. E aí nesse tempo, entre uma ligação e outra, eu fiquei pensando, poxa vida, olha, uma instituição para pessoas com deficiência visual, que tão próximo da minha casa, que eu moro em Perdizes, a instituição na Barra Funda, muito, né? É verdade. Eu falei, quem sabe eu poderia ir nessa instituição e dar aulas de inglês, que era uma coisa que eu fazia, adorava fazer, né? Olha só. E aí realmente eu já fiquei pensando e acalentando essa ideia até o momento de receber novamente essa ligação do telemarketing. E aí eu combinei que eu gostaria de visitar a instituição, falar lá com a pessoa responsável pelos trabalhos voluntários, pelos cursos. Isso em que ano? Isso foi em 1999. Ok. Né, o começo de 99. E aí eu fui lá conhecer a instituição
e já com a proposta de ensinar inglês, né? Olha só que e maravilha. foi muito legal porque eu pude levar o método IASIG lá para dentro da Laramar. Eu já trabalhava no IASIG há bastante tempo, né? Certo. Trabalhei como professora, depois fui coordenadora pedagógica, coordenadora regional dos IASIG de São Paulo e Grande São Paulo. Poxa. E aí eu pude, com a autorização do IASIG, levar o método, né, lá para dentro da Laramara. Eu digitava na época as unidades do livro e lá dentro da Laramara eles imprimiam em braille as lições. Olha, né? que fantástico. E foi uma experiência tão interessante, Ari, que eu nunca tinha tido um contato mais próximo com pessoas com deficiência visual, e foi assim um repensar sobre a minha prática pedagógica, né? Tudo que eu fazia na sala de aula, eu tinha que repensar como que eu sempre fui tão visual, né? Sempre preparando cards e materiais para os alunos, então que tipo de adaptação eu precisava fazer para a minha prática, e foi assim um desafio e ao mesmo tempo algo que foi super interessante, me fez repensar e alterou completamente o meu rumo profissional, porque logo no ano seguinte eu já estava indo para o meu doutorado para falar sobre isso, ensino-aprendizagem de inglês para alunos cegos e com baixa visão, que foi o tema da minha tese de doutorado. E esse doutorado você fez? Eu fiz na PUC e fiz uma parte do doutorado na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Ah, ok. Né? E até foi lá que eu, pela primeira vez, conheci a audiodescrição. A audiodescrição. Isso. Como eu já trabalhava com os alunos cegos, quando eu vi na loja do Royal National Institute for the Blind, eu vi vídeos com video description, falei, gente, o que é isso, né? Como é que é isso? E me chamou muita atenção, aí eu já comecei a pesquisar, comprei alguns materiais, livros para começar a estudar. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um semestre. Quando eu voltei aqui no Brasil, já se começava a falar alguma coisa sobre audiodescrição, né? 2004. Ok. Principalmente devido àquela novela América, que tinha um personagem cego, né? O Jatobá. Sim. Né? E até nessa época, os cegos aqui de São Paulo escreveram uma carta aberta à Rede Globo, já falando sobre o recurso, né? Olha bem, e aí eu, desde então, 2004, eu já comecei a estudar, a pesquisar e a fazer experimentações usando o recurso para amigos que vinham assistir filme aqui em casa, indo em instituições, né? Lívia, para eles entenderem, né, porque muitas pessoas podem não saber direitinho o que significa a audiodescrição. Certo. Né? Porque no meio de nós deficientes já é muito bem difundido, já é muito bem... as pessoas já conhecem. Né? Nem todos, né, Ari? Mas hoje já está bem mais... Bem mais. Bem mais do que há 10 anos atrás. Se a gente falar em termos de nesse eixo, Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte... Mas em outras capitais e pelo interior do Brasil, a gente ainda tem muitas pessoas com deficiência visual que desconhecem o recurso, né? Então, diga um pouquinho para eles, né? Você sendo uma especialista nesse assunto, em que consiste a audiodescrição? Tá, então, a audiodescrição é esse recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual naquilo que assistem, seja num programa de televisão, num espetáculo teatral, em um produto audiovisual, como um filme, um documentário, em um evento, como um seminário, um congresso, em eventos sociais, como um casamento, por exemplo, um batizado, um chá de bebê, olha quanta coisa, não é? Então, é como você falou a princípio, é transformar imagens em palavras. Eu costumo dizer que é a arte de transformar imagens em palavras, né? E é também considerada, a audiodescrição também considerada um recurso de tecnologia assistiva, porque traz muita independência e autonomia para o sujeito que faz uso do recurso, com né? certeza.
E então, assim, quanto mais a gente usa esse recurso, implementa, estuda, mais a gente percebe os seus benefícios e mais a gente percebe a aplicabilidade da audiodescrição. Quais são os requisitos básicos para uma pessoa ser um audiodescritor? Então, a pessoa precisa ter um repertório cultural, conhecimento geral, uma intimidade com a língua portuguesa, né? Uma disponibilidade para fazer pesquisa, mergulhar no tema daquilo que vai ser audiodescrito e, em primeiro lugar, fazer um curso. Né? Hoje a gente já tem disponíveis cursos de extensão, cursos livres, já temos também cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização, olha só, porque não é um curso curto de 20, 40 horas que vai preparar essa pessoa para atuar profissionalmente, né? Okay. Então é necessário realmente um aprofundamento devido à complexidade do recurso, né? E eu sempre incentivo as pessoas que querem entrar nessa área e convido sempre, falo que as pessoas das áreas afins, né? Como por exemplo, comunicação, jornalismo, letras, né? A própria pedagogia, rádio e televisão, cinema, são pessoas que transitam aí por essas áreas, né? O marketing também se inclui? Sim, pode ser, fonoaudiologia, sim, né? Sim. Então, por exemplo, é uma área que os dubladores se dão muito bem, né? Porque Perfeito. já são profissionais da voz, né? Perfeitamente. Mas só que precisam, não é que um dublador obrigatoriamente vai saber fazer a audiodescrição. Compreendo. Ele precisa compreender, aprender sobre o recurso, né? Mas pessoas dessas áreas, elas trazem uma contribuição muito grande para a audiodescrição. Atores, atrizes também, né? Não é que a audiodescrição tenha que ser interpretada, mas uma certa entonação acompanhando o produto audiovisual ou espetáculo sempre é muito desejada, né? A audiodescrição vem trazendo também colocação para os próprios deficientes. Exatamente. Isso eu acho fantástico como consultor exatamente. de audiodescrição. Porque nessa equipe de pessoas que trabalham com a audiodescrição, nós temos o audiodescritor roteirista, certo. o audiodescritor narrador Okay. e o audiodescritor consultor, que é obrigatoriamente uma pessoa com deficiência visual que tenha um conhecimento sobre audiodescrição. Não é só porque a pessoa tem deficiência visual que ela obrigatoriamente pode ser um consultor. Eu sempre falo que é necessário ter também um repertório cultural, não é verdade? Perfeito. E ter um conhecimento sobre a audiodescrição, porque você não vai falar sobre as suas preferências, mas sim projetar isso para um grupo maior de pessoas, né? Vai fazer esse teste de recepção, essa revisão nos produtos com audiodescrição, para ver se eles estão atendendo a uma parcela maior de pessoas, né? Entendo. Se estão sendo bem compreendidos, se as colocações, as inserções, as unidades descritivas são compreendidas, né? Por exemplo, no caso da ópera que você assistiu nesse domingo passado lá no Teatro São Pedro, né? L'Italiana in Algeri. Então, nesta ópera, nós trabalhamos em 2 roteiristas, foi eu e a Fátima Ângelo, 2 narradores, eu e o César Tunas, né? Sim. E o consultor, que foi o Felipe Monteiro, né? Então é uma equipe, várias pessoas que se engajam nesse trabalho. Além disso, nós tínhamos também, no dia da apresentação da ópera, a equipe de suporte, que fica então no teatro para receber as pessoas, encaminhar até o local da entrega do equipamento, encaminhar até a sala de teatro, né? Ao seu lugar dentro do teatro. Sim, e também a gente tem pessoas que vão aguardar o público que vem pelo metrô para levar até o teatro, todo esse serviço de suporte. Então há um né? staff bem grande aí, né? Isso, várias pessoas envolvidas para que a gente
chegue a um resultado final satisfatório. E o que é esse resultado final satisfatório? Que as pessoas com deficiência visual possam ter um entendimento muito mais completo desse espetáculo, que é uma ópera, que possam se divertir, rir com os outros espectadores ao mesmo tempo, compreendendo tudo o que está acontecendo, tendo acesso às legendas. Então, esse é que é o nosso resultado mais satisfatório, né, Ari? E você foi a primeira em várias situações aqui no Brasil com audiodescrição, Isso, né? Eu tive o privilégio de ser aí a protagonista de diversos primeiros, Ari. Assim, por exemplo, o primeiro espetáculo teatral com audiodescrição no Brasil, no eixo comercial, né? Foi no Teatro Vivo, em 2007, o espetáculo Andaime. Né? Então, o Teatro Vivo foi o primeiro teatro brasileiro a ter uma peça com audiodescrição. Depois nós tivemos a primeira ópera com audiodescrição, Sansão e Dalila, que foi lá no Teatro Amazonas. Olha isso! Depois tivemos primeiro desfile de modas com audiodescrição, Fundação Dorina Noil. Primeiro evento, um seminário sobre Luiz Braille, lá na Estação Pinacoteca. Primeiro casamento com audiodescrição, que foi justamente do William e da Adriana Barsotti, no Instituto Padre Chico. Primeiro livro que tratou sobre o tema no Brasil, audiodescrição transformando imagens em palavras, que foi um livro organizado por mim e pelo Paulo Romeu Filho. Né? Poxa, foi o primeiro no Brasil. Que maravilha, hein? Ainda tem mais, hein? Olha só. Primeiro curso de especialização em audiodescrição lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, assim, eu nunca tive medo, né, de me atirar mesmo, né, de ir fundo. Vamos fazer isso ou aquilo, vamos fazer um parto com audiodescrição? Vamos! Então, né? O que pintar você está fazendo. E para isso experimentar, né? Com porque certeza. A gente sabe que os benefícios do recurso são tão grandes que aí eu vou estudar como é que é, por exemplo, um parto, né? Quem são as pessoas que circulam por aquela sala? O que cada um faz? Como são os procedimentos, né? Para poder, então, passar essa informação para a pessoa que precisa desse recurso, né? Com certeza. E aí você criou uma empresa. Isso, eu tenho uma empresa isso, Ver com Palavras. Olha que maravilha. Desde quando existe a sua empresa? A minha empresa é desde 2010, mas mesmo antes de 2010, mesmo sem ter a Ver com Palavras, eu já atuava. Desde 2005 eu comecei a atuar como audiodescritora. Hoje, qual que é o canal? Como é que se chega até vocês? Isso, então eu tenho o site, né, o www.vercompalavras.com.br. Lá a gente tem muitos materiais, tem artigos, tem matérias, tem posts com muitos comentários sobre inúmeros eventos, né? Perfeito. E então tem aí um material bem rico, né? Que maravilha! E aí a pessoa entra sempre em contato comigo por meio do site, né? Que tem o Fale Conosco. Perfeito. Né? Para mim, como deficiente, eu tenho certeza que o cinema, antes da audiodescrição para nós cegos, era uma coisa e hoje é uma outra coisa. O teatro era uma coisa e hoje é outra. Então, cada dia mais, a audiodescrição ela vai incluindo. Hoje você consegue ir para uma peça de teatro com audiodescrição, você pode ir sozinho, que você está ali com o fone e sabendo tudo o que está acontecendo. Mesmo quando antes você ia com a acompanhante, a sua mulher, a sua namorada, ela também estava assistindo pela primeira vez ao evento. Então, para dar uma informação assim, no tempo necessário, toque de caixa é difícil, não dava, né? Não dava, além de perturbar as pessoas que estão à volta, né? Por que esse pessoal fica falando
falando aqui do meu Isso, lado. exatamente. Então, assim, o que eu tenho observado é que a cada dia esse público que vem chegando, né, nos cinemas, nos teatros, vem podendo assistir aos espetáculos com todas essas informações, com um entendimento muito mais pleno, ele vem crescendo muito, Ari. E é devido à audiodescrição, claro. E eu tenho, assim, muito orgulho de falar desse trabalho de formação de plateia, porque a gente foi formando, foi insistindo, porque às vezes a pessoa é muito acomodada, né, Ari? Não quer experimentar. Então, assim, eu acho que... o novo traz medo, né? Com muita insistência e persistência, né, eu fui mostrando a validade, os benefícios desse recurso, né? Que maravilha. Claro que não sem dificuldades, né, Ari? Porque às vezes tem algumas pessoas que assistem e que estranham um pouco, porque ficam um pouco confusos com aquele volume de informações, né? Mas a gente tem sempre, assim, um contato muito próximo com o público. Para quê? Para estar sempre melhorando aquilo que a gente faz. Além da presença constante do consultor em todos os trabalhos, a gente também tem esse hábito de receber o feedback das pessoas com deficiência que participam dos espetáculos, que assistem a filmes, a óperas, a peças e musicais. Para quê? Para a gente estar sempre melhorando, é sempre um trabalho em construção. Você falou sobre o consultor. Hoje existem cursos para um deficiente se tornar um consultor? A pessoa com deficiência visual, ela pode participar dos cursos de audiodescrição, né? Tem alguns formadores que dão o curso especial para o consultor. Perfeito. Eu costumo dar o curso de audiodescrição para narradores, roteiristas e consultores. Ah, sim. Porque eu acho que é muito importante esse conhecimento de todas as funções, né, dentro da audiodescrição. Essa discussão entre os diferentes profissionais da audiodescrição, né? Ela acaba engrandecendo o produto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre, desde que eu comecei a dar curso de audiodescrição, isso aconteceu já em 2006, eu já comecei a dar curso, eu sempre tive nos grupos de alunos pessoas com deficiência visual fazendo curso. Então, qualquer deficiente que esteja nos assistindo pode contactar você através do site e obter mais informações sobre os cursos de audiodescrição. Olha, uma coisa que eu queria ressaltar aqui bastante é o trabalho voluntário, porque ela tem a empresa dela, mas sempre quando tem uma situação, por exemplo, tem um casamento, eu já vi essa mulher correndo que nem maluca, né? Por acaso eu estava trabalhando lá como músico e ela lá fazendo. Então, olha, eu queria muito agradecer essa sua disponibilidade em atender várias situações que a gente fica sabendo que você está ali trabalhando de corpo e alma, leva a equipe, entendeu? Então isso é muito gratificante, é muito gostoso. E a gente está aprendendo também com isso, né, Claro. Ari? Essa proximidade com o público vai dando assim um conhecimento, vai ampliando muito a visão desse mundo da acessibilidade, não é verdade? Eu acho isso muito bom, melhor ainda quando isso se tornou algo profissional. Super importante hoje ter uma empresa onde os empresários podem estar te contratando, né? Onde as TVs podem estar te procurando para poder fazer um trabalho de qualidade, um trabalho profissional. Exatamente. Então, por isso que eu achei de extrema importância mostrar que realmente você pode, quando você acredita no teu sonho, quando você tem um despertar, como foi o despertar da Lívia, você consegue alcançar lugares que você nem imaginava, né? Você nem imaginava. Ter esse envolvimento, como você falou, né? Você mudou o meu rumo profissional. Você vê naturalmente a coisa foi acontecendo. Mas você sabe que tudo que eu ia conhecendo e tendo acesso e tendo essa maior proximidade na área da deficiência, na área da acessibilidade, tudo me chamava atenção. E eu sempre gosto de usar essa metáfora. Foi literalmente assim
como se eu puxasse assim um véu que encobrisse todas essas questões que eu não tinha acesso antes, né? E aí aquilo tudo foi chamando, né, a minha atenção. Foi, né, se abrindo. É aquela coisa que eu falo, né? Muitas vezes as pessoas estão enxergando, mas não estão vendo. Isso. E a partir do momento que começa a se ver, né? E aí aquilo foi despertando a minha atenção. Puxa vida, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Não sabia que as pessoas passavam por isso ou por aquilo, né? E muita gente que está nos assistindo não pode não ter pensado nisso. Exatamente. Não é? Então, por isso que eu acho que é sempre interessante trazer essas situações para que as pessoas vejam que é possível. Sem dúvida. É possível. E eu acho que muito importante também, Ari, é quando a gente pensa no recurso de acessibilidade, que a utilidade, os benefícios dele, como se estendem também a outras pessoas. Porque às vezes você fala, nossa, mas é um grupo pequeno que vai usufruir desse benefício. Não, é um grupo grande, formado pelas pessoas com deficiência, sim, mas também as pessoas sem deficiência podem usufruir dos recursos de acessibilidade, sim, certo? Sim. A própria audiodescrição, quando a gente fala da aplicação da audiodescrição na escola, por exemplo, sim, né? Claro. E a gente leva isso para o professor, para ele começar a fazer a leitura das imagens, para que os alunos com deficiência visual possam participar em igualdade de condições, mas isso vai abrir muito também para os colegas que não têm a deficiência entender, aprender, né, a ler uma imagem. Isso aí vai permitir uma visão muito mais crítica, vai ajudar inclusive na leitura do próprio texto. Então você faz essa leitura imagética, o que a imagem está dizendo? Quais são os elementos desta imagem, com né? certeza. Você vai ampliar muito, você vai também ter uma motivação para ir procurar mais informações sobre o tema no próprio texto. Com certeza. Né? Então eu vejo que os benefícios também se estendem a outros públicos, né? Então aí você vê que como que os recursos de acessibilidade podem ser usados em diferentes situações, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem. Olha, a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas que estão nos assistindo é que eu tenho, assim, é uma felicidade muito grande poder atuar nessa área e poder ver ali a todo o espetáculo que a gente faz, uma pessoa que está assistindo, está usando, está conhecendo o recurso pela primeira vez e ela se surpreender com toda essa quantidade de informações que ela conseguiu ter no espetáculo, e quantas que não falam, olha, eu consegui ver por meio de seus olhos. Isso é uma coisa assim fantástica que até hoje eu me emociono realmente com esse trabalho. Olívia, muito obrigado pela sua generosidade. Olha, muito obrigada. Obrigado, viu? Tudo de bom para você. Continue Tá sendo essa pessoa generosa, simpática que você é, porque essa realmente é a grande virtude, ter pessoas como você nesse mundo fazendo a diferença. Muito obrigada, Tá Ari. bom? Muito obrigada. Acredite, você pode. Que tal ser feliz?